noite, Nicola. Já estou desanimado que o São Paulo não tem reforços. Como é que estão as negociações? Não tem nenhuma sondagem. O São Paulo deve anunciar a qualquer momento a contratação do Newton, volante que vai ser trocado pelo Ferrarese, e já fechou com o Vitor Sá. Em relação a zagueiro, a coisa anda devagar. O meia chegaram a especular Gustavo Scarpa, dá para descartar a contratação do Scarpa, beleza? Se a diretoria renova com o Caleri, pode fechar o clube. O cara não faz gol, parece um cone. Agora dá oportunidades para o Rian Francisco e deixa o Caleri para ser reserva. Bora falar sobre o Caleri, tem informações importantes. Eu tinha dito para vocês já há algum tempo que a renovação do contrato do Caleri não era tão fácil quanto o São Paulo fazia parecer. Você entrava em contato com o diretor do São Paulo, com gente da assessoria, e todo mundo dizendo, não, vai renovar, fica tranquilo, o cara é de casa e tal. E eu vinha contando para vocês que o Caleri, que ganha na casa de 1.300.000 por mês, tinha o desejo de ganhar como o Lucas Moura. O Lucas ganha 1.800.000 mensais, tá? A pedida do Caleri se aproxima desse 1,7, 1,8 milhão de reais por mês. O problema é que, além do aumento salarial, o Caleri quer 9 milhões de reais de luvas, tá? E também bônus por títulos, classificação para a Libertadores e classificação para o Mundial. Antes de ser demitido, o Rui Costa já havia feito uma proposta ao Caleri com bônus inferiores aos valores que ele pedia, com um salário de algo na casa de 1,5 milhão de reais e com luvas de mais ou menos 2 milhões de reais. O São Paulo se encontrou com o representante do Caleri nessa segunda-feira. E nessa nova proposta, o São Paulo retirou os bônus. O São Paulo mantém essa diferença de 200 a 300 mil reais por mês no salário, quer pagar menos, quer pagar 7 milhões de reais a menos de luvas, o São Paulo oferece 2, o Caleri pede 9, e não quer pagar nada de bônus, sob a alegação de que o atleta já está no São Paulo, o São Paulo já está concedendo aumento salarial, já está pagando luvas e não tem por que pagar por essas bonificações. O grande problema é que o Caleri alega ter propostas do exterior. Monterrey, do México, e Orlando City dos Estados Unidos seriam os interessados, tá? E eu mandei mensagem ontem, mas o Ricardo Moreira só me respondeu hoje. Ricardo Moreira é um brasileiro executivo de futebol do Orlando City. Deixa eu ler para vocês qual foi a resposta dele a respeito de Caleri, tá? Que aí a gente traz também mais uma atualização sobre o tema. Falei, Ricardo, boa noite. Saiu agora a notícia de que o Orlando City já fez proposta de pré-contrato para o Caleri. Nada, só boato, escreveu o Ricardo Moreira, tá? Então, ele está descartando que o Orlando City tenha feito proposta para o Caleri, mas a verdade é que a renovação do contrato do Caleri está bem complicada. O Márcio, boa noite, Nicola, tudo tranquilo? Qual é o 9 do São Paulo? O São Paulo não está trabalhando na busca por 9, não. Mikael foi uma tentativa, mas o São Paulo pensou em contratá-lo de graça. Ele foi oferecido, o pessoal gostou, mas o CRB só aceita vendê-lo, tá? Deixa eu registrar mais um superchat, o Caleri não fica, vende logo, melhor fazer caixa. Esse ponto do Luiz é bom, tá? É assim, ó, o Caleri tem contrato até 31 de dezembro. Se o Caleri tem dado sinais de que não fica, o São Paulo tem duas opções. Ou vende o Caleri agora para recuperar algum trocado, ou perde o jogador de graça em dezembro. É uma situação idêntica do Everton Cebolinha no Flamengo. Tá? O Cebolinha tem contrato até dezembro, a diferença é que o Cebolinha custou 15 milhões de euros ao Flamengo. 13 milhões e meio de euros logo de cara, mais 1,5 milhão de euros na virada do ano passado para esse ano. Então, para o Flamengo hoje é mais negócio tentar vendê-lo, sei lá, por 3 milhões de euros, 4 milhões de euros. É melhor pegar isso do que não pegar nada. Para o Caleri, a situação é que ele ainda é útil, né? Mas se não vendê-lo agora, o São Paulo vai acabar perdendo o jogador de graça. O Paulo L2. Nicola, o São Paulo está fechando algum reforço? Não, mais próximo de fechar é o Newton. E só, o São Paulo está com muita dificuldade em contratar pela falta de dinheiro, tá? Muita gente acusava o Rui Costa de incompetência, o cara não traz ninguém, mas, cara, é muito mais difícil você trazer jogador sem dinheiro. E não é para trazer qualquer jogador, porque você trouxer qualquer jogador, aí depois você tem problema. Deixa eu citar um caso do Santos. O Santos contratou um atacante chamado Bilal Brahimi. O Bilal custou ao Santos 1.300.000 reais por mês, entre salário, direito de imagem, luva e comissão. Vou repetir. O Bilal Brahimi custou ao Santos 1.300.000 reais por mês. Sabe quantos jogos o Bilal fez com a camisa do Santos? Uma partida. Ele rescindiu o contrato, já até foi anunciado por um time francês.
Resta saber quanto o Santos vai ter de pagar por essa rescisão de contrato. Então, para trazer qualquer jogador, cara, às vezes é melhor não trazer, tá? Por favor, fala sobre Caleri. Boa noite. Bora falar sobre o Caleri de novo, vai? Na audiência rotativa do YouTube. O São Paulo oferece R$1,5 milhão por mês ao Caleri, o Caleri pede entre 1.700.000 e 1.800.000. Essa não é a única diferença. O São Paulo oferece R$2 milhões de luvas, o Caleri pede R$9 milhões. O São Paulo não quer pagar bônus. O Caleri pede bônus por classificação para Libertadores, para classificação para o Mundial e também por títulos. Então esse é hoje o descompasso entre as partes, tá bom? O Pauac, o que você acha dessa negociação que a XP está querendo fazer com o São Paulo? Pauac, ela não é boa. E eu vou te explicar por quê. Os caras querem colocar R$1,5 bilhão no São Paulo, certo? Só que não é um aporte, é um empréstimo, com juros de 1,1% ao mês, num acordo de 30 anos. Beleza? Beleza. O São Paulo sonha em fechar a venda dos name rights do estádio por R$50 milhões por ano. Se você multiplicar 50 por 30 anos, dá R$1,5 bilhão que a XP quer colocar no São Paulo. Ela quer ficar com os name rights do São Paulo por 30 anos, ela quer colocar o dinheiro, mas ela quer ter retorno de 1,1% ao mês, dá mais de 13% ao ano. Não é um bom negócio, tá? Vocês querem os name rights, beleza. Então, esse 1,5 bilhão que vocês estão colocando, esse 1,5 bilhão, a gente devolve o empréstimo só de 500 milhões. O outro 1 bilhão fica pelos 30 anos de name rights. Pode ser? Se não, não. Enfim, o São Paulo está debatendo. O que eu ouvi de uma fonte próxima ao Macis é de que não há acordo, de que não tem nada avançado, de que o São Paulo está analisando prós e contras antes de fazer uma contraproposta, tá bom? O Zé Gordo, o Caleri não tá essas coisas não, para estar exigindo muito. Pois é, a temporada do Caleri é bem abaixo. Nicola, o William Rocha tem conversa com o São Paulo, sabe de algo? Procede. João Marcelo foi procurado pelo São Paulo, eu vou pesquisar esses dois nomes. Vou mandar para o pessoal lá do São Paulo, quer ver? William Rocha e João Marcelo. Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa do São Paulo. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Queria te perguntar se os nomes de William Rocha e qual é o outro? E João Marcelo foram debatidos como possíveis reforços do São Paulo. Mandei aqui, tá? E Caleri vai ou não renovar com o São Paulo? O que dá para dizer é que as tratativas ficaram bastante complicadas. Primeiro, porque há interesse de clubes do exterior. O Orlando City dos Estados Unidos e o Monterrey do México são dois dos times interessados em assinar um pré-contrato com o atleta para que o Caleri se mude de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Mas há outro ponto importante. São Paulo e Caleri estão longe de um acordo financeiro. Negociações que começaram no ano passado, nessa segunda-feira, mais uma reunião, e dá para dizer que a coisa ficou ainda pior. Isso porque a oferta que o São Paulo fez foi inferior àquela que havia sido sugerida por Rui Costa, executivo de futebol demitido durante a pausa para a Copa do Mundo. O Caleri quer R$1.700.000 por mês de salário e R$9 milhões de luvas. Ele também exige o pagamento de quase R$7 milhões de dívida que precisariam ser parceladas em 12 vezes. A proposta que o São Paulo fez nessa segunda-feira é de um salário de R$1,5 milhão mensais, diferença de R$200 mil por mês. A luva, em vez de 9 milhões que o Caleri pede, o Tricolor se compromete a pagar R$2 milhões. Há também uma diferença grande em relação a bonificações. Isso porque o Caleri exige ser remunerado em caso de classificações para Libertadores, Mundial e títulos. O São Paulo entende que não há motivo para pagar bonificações a um atleta que já está no clube há bastante tempo. O que você pensa sobre a possibilidade de Caleri deixar o São Paulo de graça no fim da temporada? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E essa história de que o São Paulo tem proposta do Boca Juniors por Alan Franco. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e posso assegurar que o Tricolor não tem nem sequer proposta, muito menos sondagem do Boca Juniors.
São Paulo não tem controle da gestão da carreira do Alan Franco. Então o tricolor não pode responder se o Alan Franco já foi procurado pelo Boca Juniors. Mas pro São Paulo não chegou absolutamente nada. E não há intenção do São Paulo em vender o Alan Franco. Pelo contrário, nesse momento, São Paulo busca pelo menos mais um zagueiro, mesmo com a reintegração de Arboleda, que pediu desculpas de forma pública e está treinando com o restante do elenco. Na Argentina, a especulação de que o Boca busca um zagueiro, mas a prioridade é Romaña, que pertence ao São Lourenço. Somente se essa negociação não acontecer, é que o Alan Franco pode voltar a ser alvo de uma negociação do Boca. Vale a lembrança de que em 2023 o Boca Juniors tentou a contratação do zagueiro São Paulino. Na oportunidade por empréstimo, o São Paulo recusou qualquer possibilidade de modelo daquela negociação. O Alan Franco renovou recentemente seu contrato com o São Paulo, novo vínculo até dezembro de 2028. E ele deve ser titular absoluto no segundo semestre, sob o comando de Dorival Júnior. André Amaro é um meia armador no São Paulo? Como assim? E um meia armador? André Amaro. Deixa eu primeiro descobrir quem é André Amaro. André Amaro. Al Rayyan. Defensor português de 23 anos de idade. Nunca tinha ouvido falar, sendo bem sincero com vocês, tá? Jogador que passou pelas categorias de base do Naval, do Vitória, e foi para o Al Rayyan na temporada 23. Tá desde 2023 lá. No último ano foram 26 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Irmão do Diego Amaro. O Miguel Pinho é o empresário dele. Vou mandar mensagem para ver se a gente descobre alguma coisa, tá? Mandei aqui. Deixa eu tentar alguma atualização. Não havia ouvido falar sobre André Amaro, mas vamos tentar descobrir, tá? Próxima pergunta, dúvida e sugestão. Severino Costa, boa noite, Nicola. Já deixei meu like. É verdade que o São Paulo levou outro nó do Cruzeiro pelo zagueiro João Marcelo? Alguém publicou que o São Paulo contrataria o João Marcelo? João Marcelo. Vamos lá. Peraí. A maior dificuldade na renovação do Caleri. Mais salário? Vamos ver se eu consigo avançar nessa coisa aqui para vocês, tá? Vamos tentar. Pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder. Mário César Hiroshi Kuano. Fazia tempo que o Mário não aparecia. E aí, Marião, tudo bem? Nicola, boa noite. O São Paulo tem chance de contestar algum zagueiro, de contratar algum zagueiro? E o que você achou da suspensão do cartão vermelho dos Estados Unidos? Eu acho muito estranho. Bom, bora começar pela primeira pergunta. O São Paulo segue no mercado em busca de um zagueiro, tá? Depois de contratar o Vitor Sá e de fechar a troca com o Botafogo pelo Newton, que é volante, São Paulo vai priorizar um zagueiro. Chegar na especular o Scarpa, posso reafirmar que o Scarpa não vai ser contratado. A prioridade hoje é encontrar um defensor para se juntar a Arboleda e aos demais zagueiros. Vale a lembrança de que o São Paulo perdeu Dória antes da pausa para a Copa do Mundo, depois de ameaças que ele recebeu de torcedores nas redes sociais. Alguns nomes têm sido especulados. O Domingos Duarte já foi anunciado por algum time? Só que também vou dar uma checada. Duarte, mas o Domingos Duarte estava praticamente descartado porque ele meio que esnobou o São Paulo, né? Ainda não foi anunciado em lugar nenhum. Caleri no Corinthians, bora lá, o Caleri tem contrato com o São Paulo até dezembro, né? 31 de dezembro. E eu venho dizendo já há algum tempo que a renovação não era tão simples quanto o São Paulo divulgava, né? Vários setoristas do São Paulo não cravando, tá tranquilo, ele vai acabar renovando, ele vai ficar, no final das contas, o tempo passou, e até agora nada dessa renovação acontecer, né? E nas últimas horas surgiu a informação, acho que foi o Gabriel Sá o primeiro a tratar sobre o assunto. O Sá publicou que o Monterrey do México e o Orlando City têm a intenção de contratar o Caleri via pré-contrato. Ele já está nos últimos 6 meses de acordo, ou seja, a partir de agora pode assinar um pré-contrato para sair de graça do São Paulo. Esse é um tema super importante para a gente debater com vocês, né? Qual vai ser o futuro do Caleri? Eu vou até mandar mensagem para o diretor de futebol do Orlando City para ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema, tá? Ele respondendo aqui, eu já conto para vocês. Quer ver? Eu vou escrever aqui, ó. Ricardo Moreira. Ricardo, boa noite.
Ah, eu tinha mandado uma mensagem 13 de junho, nem lembrava. Ricardo, Moreira, boa noite, tudo na paz, passando para saber se é verdade que você fez proposta pro Caleri. Não tem nada disso aí, não fizemos. Ricardão, olha, vamos chamar de Ricardo. Olha eu de novo por aqui. Tudo na paz? Saiu agora a notícia de que o Orlando City já fez proposta de pré-contrato. Vamos tentar atualizar ao vivo para vocês, tá? Então tem essa especulação envolvendo o Caleri, esse é um dos temas que a gente pode debater e repercutir ao longo do programa. Sobre Caleri no Corinthians, certamente não há a mínima chance disso acontecer. O Caleri tem enorme dedicação com o São Paulo e no Brasil duvido que ele jogaria em outro clube que não o Tricolor, tá bom? O Irá mandando boa noite. O Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. O Caleri não chegou a um acordo para renovação. E o Alan Franco tem proposta do Alan Franco, né? Não houve. Mas essa da renovação do Caleri, ela está emperrada há bastante tempo, né? Não é uma novidade, tá? É um problema que existe já há algum tempo no São Paulo. O ciclo do Caleri no São Paulo já se encerrou, escreve o Gilmar Lima. O Alexandre Souza manda embora esse Caleri e traga o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo tem proposta da Fiorentina e de outro time da Europa. O Lima está dizendo que o Maci já errou ao renovar com o Luciano. E qual é a verdade que a seleção de Portugal quer Abel Ferreira? O que eu escutei é que Jorge Jesus é o plano A, B e C, para substituir o técnico do espanhol que vai cair, né? Nicola, o São Paulo vai aceitar a proposta da XP? Ótima pergunta. Durante o fim de semana eu conversei com uma pessoa muito próxima ao Macis, eu não tenho contato nenhum com o Macis, tá? Até mandei uma vez, troquei mensagem com ele, mas depois nunca mais o procurei. Mas eu converso com alguma frequência com uma pessoa muito próxima a ele, da gestão dele. E a pessoa disse que o São Paulo, na pessoa do Macis, tem ouvido interessados, como o Diego Fernandes, como a XP. Em relação ao Diego Fernandes, essa pessoa me disse que a chance é zero, já a conversa avançar. Em relação à XP, o que ela disse é que não há nada avançado, tá? Se tem alguém cravando que está perto, que está andando, não é realidade. O São Paulo entende que essa oferta da XP tem alguns buracos muito importantes. Primeiro deles, juros de 1,1% ao mês. Num acordo de 30 anos de idade, vai ver quanto esse 1,5 bilhão de aporte vai virar. Segundo ponto, é 1,5 bilhão, mas os caras querem usar os name rights do estádio do São Paulo por 30 anos. Se o São Paulo está pedindo 50 milhões de reais por ano de name rights, só quer ver? 50 vezes 30, estamos falando de 1,5 milhão, né? Pera aí. Não, vai dar mais. 50 milhões. 505 milhões, 50 milhões. Vezes 30 anos, a gente está falando de 1,5 bilhão de reais. É isso? 50 milhões, 1 bilhão e 500 milhões. Então, enfim. Então, beleza, os caras querem usar os name rights do estádio por 30 anos e não querem pagar pelos name rights todo 1,5 bilhão que eles querem aportar de empréstimo para o São Paulo ter que devolver. Enfim, nessas condições, pelo que eu senti, a chance de acordo com a XP é nenhuma. E estou para dizer para você que está certo. Não tem que aceitar mesmo, tá? Que mais? Fala, família, beleza? Chegamos aí com um novo giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do São Paulo. Então deixa já para o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Tricolor Paulista. Então desde já, muito obrigado a todos vocês que estão ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.